Inscreva-se no canal antes de assistir. Fazemos nossos espectadores pensarem. No final do vídeo, faremos a pergunta principal: como a União Europeia deveria reagir aos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão se reunindo para uma cúpula. Essa coalizão diversa, que defende o conceito de Estados soberanos, busca desafiar a arquitetura de segurança centrada no Ocidente do mundo. Devemos permanecer firmes em nossos princípios, mas conscientes de sua importância geopolítica. Um artigo de Raoul Delcorte, embaixador FON da Bélgica, membro da Academia Real da Bélgica. De 22 a 24 de agosto, os 5 países emergentes que formam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reunirão em Joanesburgo para uma cúpula de chefes de Estado e governo, exceto o presidente Putin, que está sujeito a um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Esses países, que representam quase um quarto do PIB global, são conhecidos por defenderem uma alternativa ao modelo econômico liberal ocidental. No entanto, suas ambições foram remodeladas devido às recentes transformações internacionais, especialmente a guerra na Ucrânia. Esses poderes não ocidentais buscaram e tentaram, em diferentes graus de coerência e eficácia, alavancar seu peso econômico recém-adquirido em aumento de poder político nos assuntos internacionais. Essa ascensão à proeminência no palco político internacional tem despertado uma obsessão do Ocidente, que tem visualizado esses estados por meio do prisma do surgimento do Sul global ou com apreensão. Esses países não são apenas considerados ou emergentes ou pelos indicadores e percepções ocidentais, mas também são o que o cientista políticos Aquilaidi chama de filhos da economia globalizada e, portanto, defensores do comércio global, como demonstrado pela iniciativa Belt and Road da China. No entanto, esses estados também compartilham um senso de frustração por terem sido mantidos à periferia da política mundial pelos poderes ocidentais estabelecidos, que tendem a transformar a política internacional em um clube oligárquico exclusivo de estados poderosos e privilegiados. Consequentemente, eles são percebidos como querendo virar a mesa de um banquete onde apenas os grandes poderes ocidentais, Estados Unidos, países ou grandes ou da União Europeia, Japão e Coreia, e alguns outros, foram convidados. Iniciativas econômicas fortes. No entanto, não está claro que sua busca por reconhecimento e redistribuição se manifeste principalmente como um desafio à ordem mundial atual. Não devemos esquecer que esses países emergentes estão profundamente inseridos em economias entrelaçadas, como mostrou a pandemia de Covid-19. No entanto, esse desafio foi expresso economicamente por meio da criação de um banco bem financiado, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, destinado a ser uma alternativa ao Banco Mundial. Além disso, líderes como Lula defendem encontrar uma moeda comum para os BRICS como uma alternativa ao dólar, assim como um sistema bancário para rivalizar com a SWIFT. Índia, um parceiro equilibrador. Na realidade, os BRICS estão longe de ser um grupo unido e homogêneo. Enquanto a China emergiu como o principal parceiro dos BRICS, o mesmo não pode ser dito ao contrário. Índia, Brasil e África do Sul são apenas parceiros econômicos marginais para a China. O PIB da China supera o PIB combinado dos outros 4 estados. Mas as diferenças não são apenas econômicas. Cada membro defende seus próprios interesses em certo grau. Por exemplo, a Índia é parceira dos Estados Unidos e da Austrália no Indo-Pacífico. A Índia, que atualmente preside o G20, reluta em ver os BRICS se expandirem ainda mais, pois isso diminuiria sua influência, embora os países emergentes de médio porte, como Arábia Saudita, Nigéria, Egito, Vietnã e vários outros, estejam ansiosos para se juntar aos BRICS. Como é amplamente conhecido, a Índia tem relações difíceis com seu vizinho China e, assim como o Brasil e África do Sul, buscam um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas, como o ex-funcionário sênior indiano da ONU Shashi Tharoor astutamente coloca, a Índia traz a vogal de equilíbrio, Su ou Io em Índia, para os BRICS, sem a qual o acrônimo seria impronunciável. China, líder de uma nova ordem mundial. Embora Brasil, Índia e África do Sul possam não desenvolver um projeto contrário hegemônico direto, China e Rússia parecem estar seguindo um caminho diferente. Em fevereiro de 2022, apenas dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, China e Rússia adotaram uma declaração conjunta que equivale a um desafio total à abordagem ocidental para a ordem mundial.
Em 2023, Xi Jinping delineou uma nova doutrina de política externa que rompe com a estratégia anterior da China encapsulada na frase "ouse lutar". Essa nova doutrina ilustra a nova estratégia da China para a presença internacional, contrastando com seu tom habitual de cautela. O líder chinês também anunciou no início de 2023 a Iniciativa para uma Civilização Global, ou ICM, que o Financial Times descreve como uma política ainda vaga que parece visar desafiar o conceito ocidental de valores universais. Rússia lutando contra um Ocidente decadente. Embora a Rússia possa não possuir as mesmas capacidades de poder que a China e não consiga projetar seu poder simultaneamente em várias esferas dos assuntos internacionais, o país se considera uma potência global cujo dever é desafiar a ordem ocidental, o Ocidente coletivo ou no jargão do Kremlin, e vê a China como sua principal aliada para isso. Putin assinou um decreto sobre o conceito da política humanitária da Federação Russa no exterior, desenvolvendo uma doutrina de política externa baseada no conceito de Russia Mir, mundo russo. Esse documento denuncia a ocidentalização contínua do mundo e afirma a supremacia moral, linguística e cultural da Rússia no bloco pós-soviético. Pelo menos 2 Estados-membros dos BRICS estão convencidos de que o Ocidente está em declínio e que é um momento oportuno para explorar essa situação. Desinibida diante da hegemonia dos Estados Unidos, a cúpula do BRICS ocorrerá em um contexto muito particular. Agora desinibidos, para usar uma frase do diplomata Michel Duclos, os poderes emergentes dos BRICS e seus parceiros do Sul Global pretendem remodelar o equilíbrio de poder buscando uma política externa que sirva a seus próprios interesses. O mundo ocidental não é mais o principal jogador nesse mundo multipolar que os BRICS desejam construir. Por exemplo, durante a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, os BRICS se abstiveram de apoiar publicamente as resoluções da ONU, em vez disso, pedindo uma resolução pacífica sem sanções. Os membros dos BRICS frequentemente criticam o uso de sanções econômicas como ferramenta coercitiva e a aplicação desigual dos princípios de soberania estatal, que acusam de favorecer os interesses do Norte. Nenhum dos países do BRICS impôs sanções contra a Rússia. Os BRICS também criticaram fortemente a recusa dos países ocidentais em intervir em certas situações e sua disposição em intervir em outras. Por exemplo, a África do Sul criticou veementemente a intervenção militar da OTAN na Líbia em 2011. A recusa dos BRICS em isolar um Estado-membro, Rússia, demonstrou que, ao defender a soberania estatal em vez de aceitar o que consideram como a hegemonia do Norte liderada pelos Estados Unidos, eles não estão mais dispostos a apoiar os interesses estratégicos americanos, já apesar de alguns aspectos de proximidade, como Brasil e Índia. Isso provavelmente explica o atrativo dos BRICS para os países emergentes do Sul. Uma coalizão diplomática formidável. Alguns podem argumentar que os BRICS formam uma coalizão muito diversa para realmente apresentar uma alternativa ao mundo ocidental. No entanto, independentemente de seu futuro incerto, os BRICS se transformaram em uma formidável coalizão diplomática além de seus empreendimentos econômicos. Como portadores de uma visão de mundo contrária aos valores ocidentais, ou pelo menos diferentes, eles continuarão a defender vigorosamente suas prioridades como estados soberanos e trabalharão para a desocidentalização da arquitetura de segurança do mundo. É importante manter uma posição diplomática firme em relação aos princípios com os BRICS, ao mesmo tempo em que se está ciente do peso geopolítico que esses poderes exercem sobre a ordem mundial.